Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre beleza, comércio e serviço, um setor que está sempre em evolução, exigindo adaptação contínua sobre novas técnicas, tecnologias e tendências. Para debater esse tema, eu recebo a analista do Sebrae Rio, Ana Carolina Damasio. Obrigada pela sua participação, Ana Carolina. Imagina, eu quem agradeço a oportunidade de falarmos sobre esse setor tão relevante para a economia do estado do Rio. Recebo também a empresária Nalda Viana. Nalda, obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para outros empresários. Começo então perguntando para você, Ana. O mercado de beleza tem crescido muito nos últimos anos. Quais são os principais fatores que estão impulsionando esse crescimento? De fato, a beleza é um setor muito promissor, não só no Rio de Janeiro, no Brasil, mas como no mundo, é o terceiro maior mercado consumidor no mundo. A gente tem uma alta densidade e atratividade, são mais de 130 mil CNPJs, 90% disso é o microempreendedor individual. Muitos fatores, né, levam a esse motivo, mas o principal deles a gente tem observado muito pós-era da pandemia, o autocuidado, né, as pessoas preocupadas com o bem-estar e com saúde. Então, beleza deixou de ser algo considerado supérfluo e passou a ser algo também relacionado à saúde e ao bem-estar. Então, isso também é um fator que tem levado muito as pessoas a olharem, os consumidores a olharem a beleza com um outro significado. Talvez, às vezes, as pessoas deixassem para segundo plano, mas hoje é muito mais importante e presente, né? Você citou aí a pandemia, no pós-pandemia, as pessoas realmente vão ao salão de beleza, elas se preocupam com a imagem delas, em estarem bem, né, Ana? Eu acho que também tem um pouco desse cenário de você ter a percepção do autocuidado. Então, principalmente nessa época, né, as pessoas passaram não só a frequentar ambientes, né? A beleza foi um setor que mais sofreu durante a pandemia, porque foi um dos primeiros a fechar, né, Nalda, que está aqui nos acompanhando há muitos anos de empresário. E o último a abrir diante daquele cenário. Então, os empresários precisaram muito nesse setor se reinventar. E uma dessas reinvenções, na época, foi explicar e ensinar os autocuidados, né, para as pessoas que estavam naquele momento precisando muito de uma atenção, né, para além de se sentir apenas bela, mas também sentir acolhida. Né? Nalda, seu começo foi bem desafiador. Quero que você traga pra gente a tua história, né? Em que momento você achou que deveria empreender? Conta pra gente como é que o empreendedorismo chegou na sua vida. Então, Lívia, eu passei por vários setores, né? O que eu mais fiquei fui costureira por 12 anos, mas sempre tive um sonho de estar em um lugar onde eu pudesse estar arrumada, maquiada. Já sonhava com aquele momento. E aí conheci uma amiga na escola, que eu fui finalizar meus estudos, e ela falou: Nalda, você anda arrumada, maquiada, de cabelo feito, unhas feitas. Quem faz? Falei: eu. Ela falou: vai fazer um curso. E eu fui fazer um curso. E lá eu me encantei, fui para o salão, na verdade, fiquei 1 ano no curso, e aí uma amiga me inscreveu numa grande empresa, fiz o teste, passei, e nessa empresa eu fiquei 19 anos. E ali eu vi que aquilo era o meu mundo. Eu queria cuidar das pessoas. Cada cliente que sentava na minha cadeira e que saía encantado com o meu corte de cabelo, ou com o meu penteado, ou com a minha maquiagem, eu sempre queria mais. E aí ia buscar, fazer cursos, me empenhar. E foi quando chegou 19 anos, eu falei: agora eu não tenho mais para onde crescer. A minha cabeça fervilhava de ideias e eu queria ter o meu lugar para continuar com aquele atendimento de excelência para o meu cliente. Você queria deixar de ser só mão de obra, né? Eu queria deixar de ser a mão de obra e eu queria ter mais tempo para o meu cliente, né? Conversar, ouvir
o que realmente ele buscava ali. Se era aquilo que ele queria, se era só um corte de cabelo, mas muitas vezes era só uma conversa, um bate-papo. E aí fui me encantando cada vez mais. Isso te motivou a dar o primeiro passo de abrir o teu negócio? Foi quando eu resolvi abrir o ateliê, com 3 cadeiras, sem recurso financeiro. E ali eu vi que o meu sonho estava sendo um pedacinho realizado. No primeiro dia, passaram 70 clientes dentro da loja para a inauguração. E no meu primeiro dia de atendimento, eu atendi 19 clientes. Ali eu vi que eu estava no caminho certo. Vamos saber mais sobre essa história. Vou direcionar agora para a Ana mais uma vez. Ana Carolina, de que forma o Sebrae ajuda, né, esses empreendedores desse setor de beleza a eles entrarem nesse universo, a eles estarem sabendo o que estão fazendo, se planejando melhor? Primeiramente, né, história como da Nalda é a história que conecta a história do Sebrae com os microempreendedores, né? A nossa razão de ser e existir é fortalecer esses negócios. A beleza é um setor muito característico. A gente tem empresários que são desde profissionais, que podem atuar como microempreendedores individuais, assim como a gente tem donos de salão e estabelecimentos de beleza, que desde então a gente veio observando um movimento de crescimento da variedade desses tipos de beleza. Não só salão, mas clínicas de estética, esmalteria, barbearias. A gente tem muito esse movimento no Sebrae, porque a gente antes tinha muitos produtos e soluções direcionadas apenas para salão de beleza, mas cada vez mais a gente consegue entender o mix desse produto e como que eles se conectam nesse cenário. Tem um leque maior, né? Leque maior, oportunidade maior, e quanto mais a gente tem essa diversidade, maior é o nosso desafio, né, de experimentar soluções, experimentar caminhos para fazer de fato a diferenciação e a oportunidade desses empresários crescerem nesse ambiente. Então, assim, a beleza tem as suas magias, tem os seus encantos e seus desafios. Então, é um cenário em que a gente tem, né, especificamente dentro do setor da beleza, a lei do salão parceiro, é um benefício, né, que a gente tem relacionado à área da beleza. É o único segmento de serviços que tem uma lei que foi pensada para regularizar a relação, né, de trabalho entre salões e profissionais. Antes, né, no passado, anterior à lei, era uma relação muito que a gente via informal ou até mesmo injusta, né, de comissões, de salários não realistas dentro da carteira. Então, aquilo foi sendo pensado, uma comissão foi estudada, o Sebrae fez parte dessa comissão ainda lá no Ministério, trabalhando para discutir quais eram os caminhos que a gente pensaria para formalizar e regularizar esse setor. E aí a beleza, a gente vem desde então atuando, pensando como que, de fato, os profissionais podem atuar numa relação transparente, numa relação de confiança e aonde seja uma relação de ganha-ganha, onde os donos do salão, né, têm as suas obrigações trabalhistas e também os profissionais eles passam a ser autônomos e se empoderar desse cenário. E aí é nessa perspectiva que a gente tem, né, um projeto que é o Inova Beleza. E aí o Inova Beleza a gente tem 2 atuações, uma voltada para o Inova Beleza Profissionais, que é só para trabalhar a profissionalização, a entender o empoderamento, né, e como é que começam essas etapas de empreendedorismo. E a gente tem os gestores, porque os donos de salão têm todas as suas especificidades de estabelecimento dentro do negócio, quais são as obrigações, né? Ambos têm obrigações, mas como trabalhar essa relação, né? A Nalda tem dentro da equipe dela, né, Nalda, um grupo aí grande de profissionais que atuam junto com você. E não é fácil, né, essa relação no dia a dia. Talvez, Lívia, se não tivesse acontecido o salão parceiro, eu não teria o meu salão. Porque hoje você ter todos os CLTs, a gente não consegue. E o Inova veio para mostrar que a gente pode fazer uma gestão mais suave, porque o Inova Beleza, você passa por vários processos, né? Você aprende desde a gestão de pessoas ao financeiro. E isso faz você crescer. Eu estava falando para a Carol, meu sonho era fazer Sebrae, mas não sabia como chegar. E você chega no Sebrae, você se sente muito grande. Você se sente uma mega empresária. E lá eu vi o quanto eu tinha potencial, muito mais do que eu imaginava. E isso fez a minha equipe crescer, né? E o salão crescer também. E é muito bacana.
Eu mando todo mundo ir fazer Inova Beleza. Lívia, você me fez a pergunta, mas eu não fugi dela. Mas eu passei para a Nalda, porque nada melhor do que a própria empresária que faz parte dessa jornada responder. Então, o Sebrae apoia desse fato, né? Pensando em consultorias, em mentorias, em encontros coletivos e individuais, para de fato pensar na profissionalização da gestão desse negócio. Então a gente passa por capacitações, por diagnóstico, e o mais interessante dessa jornada é que os empresários se conectam entre si. Então eu acho que a grande experiência é o networking e as histórias que uns aprendem com os outros, e assim, nessa coletividade a gente consegue olhar não só pelo olhar da concorrência, mas pelo lado da parceria, né, e da transformação que cada um consegue fazer e crescer, porque empreender não é fácil, mas quando você está junto com outras pessoas, você consegue assumir resultados e histórias mais rapidamente. Carol, você falou em transformação, a vida da Nalda mudou completamente, como você citou, de costureira, a cabeleireira, passando a empresária. Quero que você fale um pouco sobre essa transformação e em que momento você disse que não sabia como chegar até o Sebrae. Para quem também está na dúvida, como eu chego até lá? Como é que você conseguiu chegar lá e se sentir tão grande, como você falou? Então, Lívia, eu tenho uma cliente consultora e ela começava a ficar ali, Nalda, o Sebrae é a sua cara. Nalda, vai pro Sebrae. Aquela formiguinha falando. Nalda, o seu salão é maravilhoso, tem muito potencial. E aí eu fui buscar o Sebrae. E eu fui chegando no Sebrae, eu vi o quanto era mais fácil do que eu imaginava. Porque você entra na página do Sebrae, você tem lá vários cursos. E as consultorias, as mentorias, as mentorias pegam naquilo que você precisa. Gestão de pessoas, financeiro, né? E isso aí vai te ajudando e te capacitando a ter realmente uma gestão muito tranquila. Hoje eu tenho uma gestão tranquila, porque eu tenho uma agenda que é muito cheia e faço toda a parte de gestão. Mas eu tenho o Sebrae por trás, que eu faço toda uma mentoria de finanças. Então, eu estou nas mãos aí de boas pessoas. Ana, qual é a principal dificuldade para quem está começando nesse setor da beleza, o que já não é mais o caso da Nalda? Qual é a principal dificuldade que esses pequenos empresários eles enfrentam ali de cara? Muitos deles ainda têm uma dificuldade de entender qual é o seu plano, qual é o seu público-alvo para, de fato, atacar naquela grande dor e diferenciação que eu vou causar no meu negócio. Então, é ter um planejamento adequado, é ter controles financeiros também associados, porque muitos ainda misturam finanças pessoais com... né, CPF, CNPJ, tudo junto. Isso é uma grande dor que ainda o cenário enfrenta, principalmente quando a gente está falando de MEIs, né, que são profissionais, que ainda estão ali misturando muitas coisas. Assim, quando o empresário é mais gestor, já é dono de salão, ele já tem uma visão um pouco melhor de um sistema, de uma ação, mas é estruturada, mas o plano, de fato, é pensar e começar a planejar. E como a Nalda estava falando e a gente estava comentando, o projeto que o Sebrae atua, né, a nossa atuação do projeto Inova Beleza é diferente de um curso. Quando você pensa, eu quero pensar numa temática de finanças, de pessoas, né, e às vezes o empresário não sabe nem por onde começar. Então, quando ele entra num projeto, ele tem uma atuação com início, meio e fim, pensando em soluções rápidas e de alto impacto para que ele, de fato, consiga se dar o primeiro passo e realmente já está andando, né? Exatamente. E, de fato, estruturar a jornada dele. E a gente tem um compromisso que não é só com a temática, é com o resultado. Então, geralmente, esses projetos estão associados a aumento de faturamento daquilo que, né, que ele já vinha planejando. Como é que, se eu me organizo, se eu me estruturo, como eu aumento o meu faturamento e melhoro algo muito relevante, que é a inovação, que é uma outra temática, né, que a beleza vem se enquadrando, se reinventando nesse novo cenário, né, de trabalhar soluções com inovação para os pequenos negócios. Nalda, quando você criou o Ateliê da Beleza, seu empreendimento, você já tinha alguma experiência em gestão? Como é que foi esse processo para você? Em gestão, não. Foi tudo muito novo. Quando eu conheci o Sebrae, Lívia, o meu salão já tinha 5 anos. Então, um ano e meio foi quando o Sebrae entrou na minha vida, meu salão cresceu novamente e aí eu vi que ali era o potencial com o apoio do Sebrae. E assim eu estou seguindo.
Com o mercado tão competitivo que é o mercado, né, o setor da beleza, como é que o empreendedor pode se destacar, né, Carolina? Primeiro, porque o pequeno empresário ele tem um diferencial de maiores. É pensar no local, ele está próximo do seu cliente, é pensar na personalização. E é muito o que a Nalda faz no negócio dela, é se conectar. É um ambiente acolhedor. Então, você não está entrando só no estabelecimento de beleza para ser atendido rapidamente e sair. É quando você se conecta e você cria com o seu cliente um momento de experiência e de fazer daquilo ali o momento dele de se conectar naquele ambiente maravilhoso que a beleza proporciona. Então, o que eu penso muito relacionado a essa oportunidade de diferenciar o cliente dele de fato, ele está promovendo o momento de conectar o seu cliente com as entregas dos produtos e serviços. A gente está trabalhando com serviços, a gente está trabalhando com o momento de tratar o outro. Então, o ambiente acolhedor é o que faz a diferença. Então, a beleza tem fortes concorrentes, a Nalda está num ambiente de alta concorrência dentro do espaço que ela está e ela busca ali soluções em que os clientes vão até ela, por ela, pelo espaço dela, pelos funcionários dela, né? E não mais só para buscar um serviço de unhas, cabelos e maquiagem. Nalda começou com poucas cadeiras, mas tinha ali o seu sonho. A Ana Carolina citou a experiência. Você acredita que essa coisa da experiência que fez o seu negócio dar certo, transformar não só a sua vida, mas como a das suas clientes, seus clientes também? Sim, Lívia, eu escuto muito isso dos meus parceiros. Eles falam, Nalda, você é diferente, porque você sabe, e se quebra uma coisa, tem que estar naquele momento pronto para atender o cliente. E eu acho que o sucesso do salão é a escuta. É a escuta para o cliente. É você sentar, é você se conectar, é você ouvir. E é o acarinhar, é o carinho que eu passo aos meus clientes, que estão comigo há mais de 25 anos. Que maravilha ouvir esse relato. A gente está falando aqui de um case de sucesso da Nalda. Mas, Ana Carolina, quais são os principais erros que as pessoas cometem nesse setor da beleza? Não são só casos de sucesso, a gente sabe. Quais são aqueles erros ali que as pessoas ainda persistem em fazer? O que a gente observa muito nessa área da beleza ainda está relacionado ao que a Nalda falou, uma palavrinha aqui, parceiros. Você viu como que ela trata, né, os funcionários ou os colaboradores nela, que no ambiente a gente conheceria como colaborador, né, é parceiros. Então, é você entender de fato a relação de parceria como uma relação ganha-ganha. Em muitos estabelecimentos, isso não é feito dessa forma. Então, assim, a gente entende que empresas são feitas de produtos, processos e pessoas. E são as pessoas que fazem o diferencial, né, para aquilo acontecer. Então, a gente tem um grande gargalo na beleza, de fato, que é a gestão de pessoas. Então, o empresário ele precisa perceber qual é, de fato, a relação que ele quer estabelecer com os seus colaboradores, com os seus parceiros, para assim conectar com os seus clientes. Já que é um gargalo a gestão de pessoas, passo a palavra para quem está vivendo isso no dia a dia. Você começou com poucos colaboradores, poucos parceiros, e hoje você ampliou, né, esse escopo dentro da sua empresa, dentro do ateliê da beleza. Como é que foi esse processo de gestão? Como é que foi o ampliar, né? Olha, acho que está na hora de a gente crescer, mas você está lidando com pessoas, com gente, como é que foi isso? Nós éramos em 4 pessoas quando eu abri o salão. Hoje somos em 15. E com o decorrer do tempo, você vai aprendendo. Eu sou super Caxias, super. E aí você vai aprendendo que é o abraço, quando você vê que o seu parceiro está triste, é o sentar do lado, é o conselho. Isso vem trazendo a gestão de pessoas. Eu fui fazer um curso de comunicação não violenta. Que legal. Para me ajudar há 5 anos atrás, e isso me trouxe muita experiência. É o ouvir, é o se calar durante 3, 4 dias, depois é o chamar, é o feedback positivo ou negativo. E o ateliê Nalda Viana não é só a Nalda Viana. Se os meus parceiros não estão comigo, eu não cresço. E são 7 anos quase de parceria, que lá não tem troca de profissionais. Então, eu associo também isso a um sucesso muito grande, né? Um outro fato que está relacionado também a essa, né, diferenciação é o comportamento do consumidor, é entender o seu público-alvo.
Então, muitos empreendimentos ainda não sabem qual é o nicho que quer atuar. Então, a gente tem observado muito o movimento de gerações. A gente tem salões e estabelecimentos de beleza que atuam, né, desde pessoas mais idosas até os mais jovens. Então, é você se conectar com essa pegada, e por isso que a inovação também é um processo. Os pequenos negócios, eles conseguem se adaptar a essa nova, e agora essas novas gerações, né? E principalmente agora tem se falado muito na IA, a IA na beleza, como é que a tecnologia chegou para adaptar. Então isso ainda é um ponto que os salões, né, os estabelecimentos, as clínicas estão buscando novas ferramentas, novos produtos, como se conectar isso às atividades do dia a dia na gestão do negócio. Vou embarcar uma pergunta exatamente na sua resposta, Ana Carolina. Você citou a IA. Como fazer o empreendedor entender essas novas tendências, manter esse empreendedor com a reciclagem em dia, mostrar que é importante esse processo também, que não adianta ele ficar com o conhecimento que ele adquiriu lá atrás e que isso não vai ser útil para o resto da vida. Não, a gente precisa de fato acompanhar a evolução, que via sendo apontado como tendência lá atrás. Um dia vai chegar isso, né? Uma hora vai acontecer, a pandemia acelerou muito. E o segmento da beleza, ele foi altamente impactado por isso. A gente tinha muitos empresários que não sabiam nem mexer nas redes sociais. E eles precisaram aprender porque era a forma dele se conectar com o cliente dele, né? Então, a gente começou a trabalhar coisas básicas, como falar no grupo de WhatsApp, como criar um grupo, como usar o WhatsApp como uma ferramenta, como você pode usar hoje a inteligência artificial para ser mais ágil na resposta do seu cliente, porque hoje em dia, né, os clientes não querem esperar muito tempo, a gente tem um ambiente muito acelerado, uma inovação, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente precisa também ser multi. E também entregar novos produtos, né? Os clientes estão precisando muito pensar nos nichos, né, da beleza, o afro, né? Pensar na beleza 50+, pensar em outros nichos de mercado para atuação. Então, a gente vem trabalhando com conteúdos relacionados à tendência, a comportamento do consumidor, a essa geração, e adaptando soluções e ferramentas práticas para que o empresário consiga implementar do pequeno, começar pequeno, para ir depois agregando novas funcionalidades dentro da gestão do seu negócio. Para você, essa reciclagem é constante e a dos seus colaboradores também, dos seus parceiros? É constante, Lívia, tem que ser, porque senão a gente fica para trás, né? Tem 15 anos, tem casamento, tem a IA e a gente tem que ir se adaptando. E sempre estou cobrando isso dos meninos, dos meus colaboradores, porque muitos querem ficar na zona de conforto, mas eu falo que comigo não fica. Isso é bom eles terem o Instagram, movimentar o Instagram, postar, porque a cliente ela quer ver. Isso traz o cliente. Então, assim, tem que atualizar. Tem. Minhas recepcionistas foram para o Sebrae fazer cursos, então está sempre movimentando. Tem que buscar. Para vocês duas, essa pergunta. Vocês acreditam que esse setor da beleza, principalmente porque as pessoas trabalham ali um domingo inteiro, um sábado inteiro, um feriado inteiro, é um setor que tem ainda mais essa complexidade por causa desses horários? Porque às vezes você está trabalhando no lazer do outro. Tem essa complexidade ainda maior nessa gestão, principalmente? Porque você tem pessoas ali que trabalham às vezes de segunda a segunda e vai trabalhar sábado à noite. Como é que é isso? Então, Lívia, hoje eu falo que o setor de beleza a gente está galgando por um caminho que a gente está precisando de mão de obra. Justamente porque a gente trabalha direto. Mão de obra qualificada. Qualificada. Né? A gente trabalha sábado, quando todos estão numa festa, a gente está arrumando as pessoas. Então, hoje está muito difícil o horário. A gente tem um horário muito extenso. Né? Eu falo que eu sou empresária, mas eu sou profissional da beleza. Eu tenho uma agenda extensa. E hoje, os profissionais estão restritos muito aos horários. Então, a nossa dificuldade maior, eu acho que a gente tem muito a crescer, muito, mas a gente também precisa que a pessoa venha com essa visão de trabalho, porque ser cabeleireiro é um trabalho árduo, mas
é compensador. Não tem almoço grátis. Exatamente. O que você acha, Ana? A Nalda citou um outro ponto que a gente tinha falado, né, dos desafios, e a mão de obra qualificada, de fato, é um grande desafio também na área da beleza. Tem muitos que sabem fazer, mas poucos fazem com qualidade. E aqui no Sebrae a gente atua muito nas ações da beleza às segundas-feiras, por exemplo, que é um dia que os profissionais da beleza buscam se capacitar e fazer a parte de gestão. Então, seria o final de semana deles, mas na verdade eles estão se capacitando. Geralmente os estabelecimentos às segundas estão fechados, mas é onde os empresários estão buscando a capacitação, estão buscando se aperfeiçoar nesse cenário. Então a gente faz muitas ações, inclusive grandes eventos da área da beleza, as oportunidades que a gente realiza de networking sempre ocorrem às segundas-feiras. É o dia que eles buscam para se qualificar. E como papel do Sebrae também, a gente promover esse networking. Então a gente faz trabalhos e iniciativas de aproximar, né, esses profissionais que são... eu falo que são os artistas da área da beleza, que é aqueles que sabem de fato trabalhar, fazer um bom cabelo, uma maquiagem. São os artesãos, né? Exatamente, eles são os artistas, mas eles ainda pecam na gestão. E aí a gente busca essa conexão de estabelecer. E a gente faz isso muito. A gente tem 2 iniciativas com públicos diferentes, um voltado para profissionais, o outro voltado para gestores, e a gente, em alguns momentos, a gente realiza networking em eventos e conecta esses 2 empresários, porque a gente entende que ambos estão nesse caminho, que é o caminho de melhorar, de profissionalizar e, de fato, buscar a competitividade, né, no seu negócio. Considerando o crescimento desse mercado, Ana Carolina, o que você acredita que vem no futuro, olhando para esse setor? A beleza é um setor que tende a crescer ainda mais. As perspectivas são bem promissoras. A gente tem visto um movimento de pessoas, inclusive, que não são da área da beleza, buscando, né, esse mercado como um fator de trabalhar cada vez mais, ainda voltando para as perguntas anteriores, relacionado ao fator de crescimento atual, que é o autocuidado, buscar a relação da beleza com a saúde e bem-estar. Inclusive, no próprio Sebrae, a gente tem buscado muitas iniciativas de conectar empresários, né, empresários da beleza com empresários da área de saúde e bem-estar. Então, a perspectiva é de muito crescimento, é de muita oportunidade relacionada principalmente a isso que a gente falou, dessas conexões, desses nichos que vem crescendo, né? Não só, né, de beleza por gênero, né, por idade, mas também de beleza por multissegmentos, de barbearia masculina, né, ligado à estética, ligado às artes das unhas, em todos os cenários desses múltiplos tipos de beleza que estão sendo realizados e cada vez mais descobrindo novos caminhos de se aperfeiçoar nesse segmento. Um cenário, uma resposta super otimista, uma visão promissora, né? Que a coisa vai crescer. Exato. Falando sobre crescimento, Nalda, qual é a tua visão de futuro? Hoje você olha para o teu negócio, o que você pretende para daqui a um tempo? Que conselho você dá para quem está ouvindo a tua história inspiradora e está pensando assim, quero chegar lá? Não ter medo, buscar, acreditar em você. Eu tenho um salão que 80% minhas profissionais são mulheres. Eu fico de uma riqueza muito grande saber que elas estão construindo um futuro para os filhos, para a família. Então, assim, não desista dos seus sonhos. E a minha visão é crescer mais o salão para ter mais profissionais para empreender. Olha, muito bacana esse papo com vocês duas, vendo que o mercado, que já é grande, já é gigante, ainda tende a crescer ainda mais. Acho que inspirou muita gente. Carol, Nalda, agradeço imensamente a presença de vocês. Já quero conhecer esse ateliê. Te aguardo. E certamente quem está assistindo a gente também quer conhecer o ateliê e pegar todas as dicas com o Sebrae, porque é um setor que está efervescente. Obrigada mais uma vez. Nós te agradecemos. Obrigada. E venha participar de uma ação do Inova Beleza com a gente também, Lívia. Vambora. E você que quer saber mais sobre esse tema, é só acessar o QR Code do Sebrae que está aqui na nossa tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor. Conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.